reversa, não sei quem foi que começou com isso, com esse nome, mas isso já existe, há muitos e muitos anos, desde quando existe algum nível competitivo que exija bater peso, ou no próprio processo de emagrecimento, e depois do emagrecimento é aplicado a dieta reversa. Basicamente, é uma dieta de transição do cut para o buck, ou seja, você sai de um período onde está com uma restrição calórica e começa a transferência para um período de ganho de peso, de hipertrofia, com superávit calórico mais leve. É uma maneira de dar um nome a algo que existe, e isso acontece muito hoje em dia, né? Hoje qualquer pessoa mistura várias técnicas avançadas, métodos de treinamento e dá seu nome e vende isso, e quanto mais bonito, mais chamativo, ou em inglês o nome, né, mais a pessoa compra a ideia, quando na realidade são apenas manipulação de coisas que já existem dando um nome para aquele processo, né? Basicamente é uma dieta com quais objetivos? O objetivo principal é evitar o rebote pós-emagrecimento ou pós-cut, ou seja, depois da fase de emagrecimento, onde você reduziu bastante o percentual de gordura, ou perdeu muito peso, no caso de pessoas com sobrepeso, no caso de pessoas com obesidade, perdem muito peso, ou casos de pessoas que secou, né, preservou o máximo volume muscular e ficou com um percentual de gordura bem baixo, normalmente baixo de 10% de gordura para homens, abaixo de 15% de gordura para as mulheres. Quando esses indivíduos secam nesse ponto, normalmente está numa dieta mais restrita. E aí, para impedir o rebote, né? O que é o rebote? O ganho de peso excessivo depois do emagrecimento. É onde muitas pessoas acabam que, finalmente terminei essa fase restritiva, eu vou sair comendo tudo porque agora o percentual de gordura está baixo e eu vou ganhar só músculo por causa disso. E a pessoa come demais, ganha muito peso, e isso acontece o quê? Parte desse peso acaba se tornando gordura e a pessoa acaba retrocedendo o processo que ela fez, quando na realidade ela deveria controlar melhor essa etapa, que é um ponto muito importante, que é um momento de transição do emagrecimento do cut para a fase de um pouco mais de calorias, né? Então o principal objetivo é evitar esse rebote, é preservar ao máximo o percentual de gordura. Obviamente com o tempo ele vai subir um pouquinho, mas preservar ele de algo dentro da tolerância, dentro do aceitável, para não ficar com o percentual de gordura elevado depois, homens acima de 18%, 20%, mulheres acima de 25%, 20%, ou seja, preservar ao máximo esse percentual de gordura, né? E, lógico, né, fazer a transição para o buck no caso do indivíduo que sai do emagrecimento, ficou seco, agora quer construir mais volume muscular. Para construir mais volume muscular, nada melhor do que o superávit calórico, construir peso de forma gradual, e uma maneira de aplicar isso é usando a dieta reversa, que é algo que já existe, tá bom? Vocês vão ver aqui que isso aqui se assemelha muito, na realidade, é a dieta de transição de cut para buck, tá bom? Lembrando ali que um rebote aceitável, quando a pessoa fica muito restrita numa dieta, principalmente quando a pessoa ela diminui o percentual de gordura ali, homens abaixo de 8%, mulheres abaixo de 12%, a primeira semana depois disso, os próximos 10 dias, mais ou menos, a pessoa tende a ganhar uma média de 10% do peso corporal em 1 a 2 semanas. Ou seja, ela sobe 10% do peso em um período de 7 a 14 dias, tá bom? Isso é aceitável, ou seja, vamos supor, 100 quilos. Fiquei com 100 quilos, percentual de gordura bem baixo, no caso o homem, né? Ou a mulher, não sei, ficou com 60 quilos e o percentual de gordura bem baixo. Na semana seguinte que ela terminou essa restrição, ela vai ganhar uma média de 10% do peso. Ou seja, a mulher vai para cerca de 66 quilos, de 60 para 66, e o homem, no caso de 100 quilos, vai para 110 quilos. Isso é um rebote aceitável. Por quê? Porque ela voltou a comer, consequentemente teve um reabastecimento de estoque de glicogênio, junto com mais glicogênio dentro do músculo a gente entra mais água. Cada grama de glicogênio equivale a 2,7 gramas de água, ou seja, a cada grama de glicogênio você tem 2,7 gramas de água ligada nessa molécula dentro do músculo. Então você ganha um peso, um rebote de peso de síntese de glicogênio. Se você ganhar mais de 10% do teu peso corporal em menos de 7, 10 dias, possivelmente, se você manter esse peso ganho dessa forma, uma parte vai ser um pouquinho de gordura, tá? Lógico, depois que você ganhou esse peso inicial, a tendência é você ganhar de uma forma mais lenta. Qual a forma lenta? Depois da primeira e segunda semana, o ideal é ganhar peso no máximo 1% por semana. Ou seja, se eu tenho 100 quilos, no máximo 1 quilo por semana. Se eu tenho 60 quilos, um máximo 0,6 quilos por semana, no máximo. Nas próximas semanas, depois das 2 semanas do final do cut, do final da fase de emagrecimento. Deu para entender? Depois da fase de emagrecimento, tem um certo ganho de peso um pouquinho mais rápido.
mas é por causa de reposição energética. Depois dessas primeira e segunda semana, aí você vai ganhando peso de forma gradual. A ideia da dieta reversa é preservar ao máximo o pós-emagrecimento, para não ganhar acima do 10% do peso corporal logo na primeira e segunda semana, depois da fase de restrição. Lembrando que normalmente obesos, pessoas com sobrepeso, que tem muita gordura, elas emagrecem bastante e mesmo assim o percentual de gordura não fica tão baixo. Ou seja, essas pessoas elas emagrecem ali de 140 para 90 quilos, ou uma mulher de 100 quilos para 70 quilos, emagrece muito, mas não quer dizer que esse emagrecimento fez ela ficar com o percentual de gordura baixo. Houve uma redução significativa do percentual de gordura, mas muitas vezes essa mulher está acima de 20% ainda, esse cara ainda está acima de 20%, ou seja, está grande. Aí, para essas pessoas, o melhor ainda é não ganhar nem 10% do peso corporal. É ganhar no máximo 5% do peso corporal ali depois dessa fase de emagrecimento. Por quê? Porque ainda tem muita gordura. Quando a pessoa ela ganha muito peso rápido, quer dizer que ela estava depletada, estoque de glicogênio baixo e o peso vem. Essas pessoas com percentual de gordura alto ainda tem muita reserva energética. Não é bom ficar brincando com o peso e subir demais. Então, nessas pessoas, o ideal é subir bem poucas calorias, controlar para não ter o reganho de peso. Normalmente essas pessoas têm um reganho de peso porque elas fazem dieta muito restritas, com menos de 18 calorias por quilograma. Aí a pessoa tende a aumentar muito o apetite pelo aumento da grelina, diminuição da leptina, adaptações à modulação do apetite que leva a pessoa a querer comer mais, porque a cada 1 quilo perdido a fome aumenta em 100 calorias, ou seja, a pessoa perdeu 20, 30, 40 quilos, a fome aumentou mais do que 1.000 calorias, 2.000, 3.000, ou seja, a fome da pessoa está muito grande e aí ela acaba chutando o balde e isso faz ela ganhar peso muito rápido. Para evitar isso aí, o ideal é quando começar a ter esse apetite aumentado, você fazer alguns dias de carbo alto, liberar alguns doces, assim a pessoa ameniza essa vontade e depois volta a apertar a dieta de novo, tá? Então vamos lá, para a dieta reversa. O objetivo dessa dieta é evitar o rebote. Para isso, assim que você termina a fase de cut, de emagrecimento, percentual de gordura está baixo, você aumenta de 10 a 20% das calorias da dieta. Ou seja, você vai aumentar 10 a 20% das calorias da dieta dentro de um prazo de 7 a 10 dias. Ou seja, nos primeiros 7 a 10 dias depois, você aumenta 10 a 20% das calorias. Terminou, aumentou 10 a 20% das calorias e sustenta isso por cerca de 7 a 10 dias, tá bom? Deu 7 a 10 dias, se o peso não subiu acima de 10% do peso corporal, você pode manter até a fase onde estagnar. A hora que o peso parar de subir, aí você adiciona mais 10 a 20% das calorias. Ou seja, nos primeiros 7, 10 dias depois da fase de emagrecimento, você fica com um adicional de calorias de 10 a 20%, e aí depois disso aí você avalia se houve um ganho de peso muito grande ou não. E aí você pode adicionar mais de 10 a 20% e subir de forma bem gradual. Preferencialmente, você vai manter a proteína em 1,6 a 2,5 grama quilo. Ou seja, contando proteína animal e vegetal, de uma forma que a proteína fica o suficiente para preservar a massa muscular e ter proteína o suficiente para começar a gerar hipertrofia também. Porque se você está ganhando peso, então você está em superávit calórico. Por mais que a dieta ainda possa estar em baixa caloria, você está ganhando peso, então você está ingerindo mais calorias do que gasta. E isso não tem a necessidade proteica alta, porque se você está ganhando peso, quer dizer que você está com um estado anabólico muito maior do que o catabólico. E aí você não precisa ingerir muita proteína. Então você ficando numa média de 1,6 a 2,5 no máximo já é mais que o suficiente. Preferencialmente fica 1,6 a 2 gramas quilo, porque assim você abre mais calorias para colocar em carboidrato. Já que preferencialmente você tem que aumentar as calorias em carboidrato. Por quê? Você reduz a proteína para aumentar mais em carbo, porque se você reduz a proteína, você diminui as calorias e aí você compensa aumentando em carboidrato. Porque o carboidrato é a principal fonte de combustível energético do treinamento. Assim você mantém um desempenho alto e como está ganhando peso, não tem necessidade de proteica grande, tá? A gordura fica sempre em torno de 15 a 35% das calorias da dieta, tá? Lembrando que muitas vezes você pode aumentar um pouquinho de gordura e um pouquinho de carbo, mas normalmente essa gordura sempre fica de 15 a 35% das calorias da dieta. Lembrando que ter pelo menos 2 boas fontes de gordura insaturadas, oleaginosas, abacate, gema de ovo, azeite extra virgem, né? Até os próprios óleos de girassol, óleos de minerais ali, pode estar incluso, tá bom? Em quantidades suficientes ali e saudáveis, tá bom? 80 a 90% das calorias são limpas, ou seja, você vai fazer uma dieta onde 80 a 90% das calorias vem do quê? Vem de alimentos com bom valor nutricional, seja tubérculos, vegetais, frutas, fonte de fibras como aveia, granola, ou seja, alimentos que têm um valor nutricional, que têm fibras, que contém boa quantidade de vitaminas, minerais, antioxidantes, e ali 10 a 20% pode ser alimentos mais com calorias sujas. Por exemplo,
alimentos que têm a densidade energética alta, como o próprio sucrilhos, doce de leite, leite condensado. Por mais que esses alimentos ainda tenham um pouquinho de micronutrientes, mas são baixos em relação a outros alimentos. Então você pode compor a sua dieta com esses alimentos ali com a densidade energética um pouco elevada, tá bom? E lógico, né, controlar as refeições livres, porque o maior problema é depois que a pessoa chega ao objetivo dela, ela quer sair comendo livre todo dia. Não, você libera algumas coisas que ela gosta dentro da dieta, libera 1, 2 livres na semana mais controlado. O que é controlar? Você vai ingerir 2.000 calorias na refeição livre, substituindo uma ou 2 refeições da dieta e fazendo a livre. Como eu vou saber que eu tenho 2.000 calorias na livre? Usa o aplicativo MyFitnessPal ou Fat Secret ou algum aplicativo que forneça as calorias do alimento e aí você vai calculando no plano, vai colocando lá no aplicativo para ver quantas calorias você consegue comer e aí você vai controlando essas calorias. Para quê? Para o peso não subir demais. Se o peso está subindo muito rápido, aí você tem que diminuir as calorias, aumentar o gasto calórico para controlar, porque a ideia é preservar o percentual de gordura, tá? Na parte do treino, eu vou incluir a parte do treino. No treino, depois que você termina a fase de emagrecimento, cut, ou depois de um campeonato, uma preparação, normalmente o volume de trabalho está muito grande, o volume de séries muito grande. Nesse caso, o ideal é fazer um período de deload ou um básico menos série.